Rubinho Barrichello. E o Rubinho Barrichello ainda dirige mal. Entendeu? Aí já começa, mas eu dirijo muito bem, gente. Inclusive, se um dia alguém quiser carona, para quando voltar aos rolês da vida, me fala que eu dirijo. Boa noite. Hoje, em História, a gente vai falar sobre a Alta Idade Média, a formação do medievo. E, antes de falar, queria puxar a orelha de vocês, meu lado escorpiano falando. Só 7 pessoas fizeram simulado, gente. O simulado é imprescindível, imprescindível. Mas não tem problema, o INEP hoje nos deu uma notícia muito boa. Qual que é a notícia? A gente vai junto até janeiro. A gente vai ter eventos Natal com a Cacau, Ano Novo com a Cacau. Maravilhoso. 1º de janeiro, aulão. Entendeu? Agora a gente tem tempo até. Mas aí, foco, força e fé. No pain, no gain. Usa essas frases de motivação. Vamos começar aqui com o medievo, a Alta Idade Média. A gente viu, na última aula sobre Roma, que chegou uma hora que não tinha mais como Roma expandir. Isso gerou uma crise no Império, principalmente com a crise do escravismo. Sem escravo, que era a base da economia de Roma, Roma ruiu economicamente. E, além disso, os soldados romanos que antes cuidavam das fronteiras, além das fronteiras terem ficado muito grandes e terem que ser divididas lá pelo... que o nome dele não é Teodório, mas eu sempre... Teodósio. Pelo Teodósio ter dividido o Império Romano Ocidental e o Império Romano Oriental, só isso não foi suficiente. Por quê? Porque há muito tempo o exército romano estava preocupado em matar cristão. E além de ainda ficar um pouco preocupado de sufocar revoltas populares dentro. E nessas brechas aí que o exército do Império Romano deu, bárbaros foram entrando. Então, assim, economicamente, o Império entrou em crise e territorialmente também os bárbaros começaram a invadir. Isso no lado ocidental, o lado oriental, que virou o Império Bizantino, estava indo muito bem, obrigada. A gente vai ter uma aula gravada para falar sobre o Império Bizantino, porque a queda do Império Bizantino, né, a queda de Constantinopla, marca o fim da Idade Média. Então, a gente começa a Idade Média com a queda de Roma, no ano de 470 e poucos depois de Cristo, e a gente termina o medievo lá no século XV com a queda de Constantinopla, que era a capital do Império Bizantino, ok? Então, já que os bárbaros estavam invadindo, o povo romano ficou com medo. Além disso, a gente está tendo crise dos escravismo, né? Do escravismo. Os servos que antes estavam sem emprego, agora eles têm o quê? Emprego, né? Já que está faltando escravo, agora eles podem chamar. Os nobres voltam a chamar esses escravos para ocupar os seus lugares. Então, começa uma ruralização da Europa Ocidental. Quando a gente falar ruralização da Europa Ocidental, vai ter um país que não vai ter feudalismo, porque ele vai estar sendo dominado pelos árabes. Alguém sabe que país é esse? Sim? Não? Talvez? É um país que roubou os nossos ouros. Ou o nosso ouro. Para além de roubar nosso ouro, Portugal não teve sistema feudal, Portugal estava sendo dominado pelos árabes. Isso é um dos motivos que Portugal se lança primeiro no mar, tá? Quando a gente vê grandes navegações, o Lucas já deu um esquenta aí de grandes navegações. Um dos motivos de Portugal ser pioneiro é a dominação árabe. Então, eles não têm sistema feudal. Como a França tem, parte da Alemanha. A França é o país mais feudal. O feudalismo lá é bem dito mesmo. A Inglaterra tem feudalismo, a Espanha um pedaço tem, a parte germânica tem um pedaço, que hoje a Alemanha tem um pedaço, mas também tem um império. Mas Portugal ele não tem sistema feudal. A Alta Idade Média, o Império Católico e o poder vindo da terra. Vamos lá ver o que é isso. O poder vem da terra porque o sistema é feudal. Hoje a gente vive num sistema capitalista econômico, né? Capitalista financeiro. O que é um sistema? Um sistema jura? Tá bem. Meu cérebro ainda tá lá na consulta. Junta economia e mentira, gente. Fiquem na aula. Meu cérebro está presente. Junta economia, modo de produção e também forma de fazer política. Esse era o sistema que vigorava, o sistema feudal. Né? É um sistema ruralizado, porque foi uma característica, já que desde o fim do Império Romano as cidades vinham sendo abandonadas e
por causa do medo, né? Os bárbaros, que a gente já viu que esse nome é etnocêntrico, né? Porque os romanos chamavam de bárbaro tudo que não era conhecido por eles, mas os povos germânicos, bizantinos, árabes, invadiam o Império Romano e destruíam as cidades. E ao mesmo tempo, como eu já havia falado antes, não tinha trabalho mais tão abundante de escravo, os trabalhadores foram voltando para o campo, já que a cidade estava sendo destruída, e eles voltavam para o campo na condição de servo, porque eles tinham medo de morrer nas cidades. Então, eles aceitavam ficar no campo no sistema de servidão. A gente vai falar que o homem feudal ele é preso à terra. A gente vai entender por quê. São importantes fatos do sistema feudal. Decaimento do comércio é um comércio muito pouco, é um comércio mínimo, né? Tem comércio? Tem, mas ele é mínimo. Então, se tem decaimento do comércio, ainda também vai ter pouca moeda. A produção é a produção de subsistência. Você não tem muitas técnicas para produzir. A gente ainda vai passar lá na Baixa Idade Média por períodos de crise climática, natural mesmo, vai ter pouca produção. Então, assim, a gente não vai ter sobra de excedentes como tem no sistema capitalista. O crescimento da Igreja Católica, lembra lá daquela frase que eu falei, que a Igreja Católica derrubou um império, mas conseguiu construir outro. O império dela agora é ela mesma, aqui no medievo, ela é a maior senhora feudal, é a que tem mais terra, a que tem mais poder. A posse da terra como fonte de riqueza. Então, quem tem terra tem como ter servos, tem como doar a terra, fazer suzerania e vassalagem. Então, a terra é só a fonte de riqueza. E descentralização política, a gente não vai ter um rei mandando no país, a gente não vai ter muito menos um presidente, ou um sistema republicano, não. A gente vai ter condados, ducados, reinados. Então, o rei vai ser só mais um nobre. E a gente também vai fundir culturas. A cultura romana e a cultura bárbara vão se fundir, formando esse sistema feudal. Alguma dúvida nas características do sistema feudal? Ou está tranquilo? Vai ficar enfeitada. Slide do ano novo, gente, vai subir até glitter. Esperem. Suzeraria e vassalagem é uma relação social. Eu vou explicar mais para frente, mas suzerano é quem doa a terra e vassalagem é quem recebe, vassalo é quem recebe a terra. E aí o vassalo, em caso de guerra, tem que ajudar o seu suzerano. Depois, não. As capitanias hereditárias são no Brasil, que é quase um sistema feudal que o Reino de Portugal tenta aqui. Implantar aqui, mas o Brasil não tem feudalismo, não. O Brasil já é descoberto, achado, né, na modernidade, na Idade Moderna. O 5 é a descentralização política. Não tem um rei governando o país, como a gente vai ter na modernidade, o absolutismo, ou não vai ter um presidente. O que tem são famílias nobres com pedaços de terra, e aí tem os condados, que o chefe é um conde, um ducado, que o chefe é um duque. A gente tem um rei, que a pedaço de terra dele vai chamar reinado, entendeu? Mas o rei, ele não chefe, por exemplo, o rei Luís lá, ele tem um pedaço de terra, ele tem um reinado do Luís. Mas o duque lá, o Fredes, tem um pedaço de terra. O rei Luís não interfere nos pedaços de terras do duque. Lá no pedaço de terra do duque, vale as leis do duque. E no reinado do rei Luís, vale as leis deles. Nessa parte da organização, para onde as pessoas iam quando abandonavam as terras? As pessoas não abandonavam as terras. As pessoas abandonavam as cidades. Elas ficavam presas à terra. E a gente vai ver, elas iam para o campo. Porque, assim, o Império Romano, ele era um império muito urbano, né? A gente viu que teve aquele política de pão e circo. Os escravos começaram a fazer, né? A gente viu que teve expansão do Império Romano, expansão do escravismo, e os escravos começaram a fazer o que antes os servos faziam. Então, esses servos vieram, um êxodo rural durante o Império Romano, vieram para as cidades. Nas cidades, eles tinham a política do pão e circo, né? O Império alimentavam eles, davam pão durante shows, por exemplo, no Coliseu.
E aí o Império empobrece, não tem mais esses shows, não tem mais ajuda do Império, não tem mais nada para eles fazerem na cidade, as cidades ainda estão sendo invadidas. Só que o proprietário de terra lá, das grandes terras, eles estão precisando de trabalhadores. Então, essas pessoas que antes viviam na cidade, agora estão voltando para a terra. Se antes era um êxodo rural, né, no começo do Império Romano, agora no fim do Império Romano, a gente está tendo um êxodo urbano. As terras não eram bem distribuídas. Lembra que eu falei lá no Império Romano que quando o Império expandiu, tinha aquele jeitinho brasileiro, sabe? Um general tinha um primo e aí ele dava um pedação da terra pro primo, sabe? Aí esse primo agora ele é duque. Não esse primo, né? Porque se passaram anos e anos, séculos e séculos. Mas o filho desse primo hoje é duque. Então ele tem uma terra vasta, quase de um tamanho de um país, quase, né? Temos países pequeniníssimos na Europa, então quase de um tamanho de um país. E essas terras agora vão chegar servos para trabalhar nela. Entendido? Voltar na 2. Produção de subsistência. O que é a produção de subsistência? Você produz o suficiente para viver, tá? Você não produz excedente. Por exemplo, durante o feudalismo, a gente até vai ter uma revolução depois de técnicas agrárias, mas não sabia nem fazer arar a terra, que era pôr um cavalo para puxar a terra. Eles não sabiam fazer nisso. Tudo era muito manual. Então se produzia muito pouco. Por isso que a gente vai ter grande período de fome. Então, além de pagar muito impostos, a gente vai ver os impostos aqui, você tinha que pagar imposto para tudo para o senhor feudal. Tudo. Então, assim, o que você produzia não sobrava. Entendeu? Quando sobrava lá na casa, no castelo do senhor feudal. Porque os servos pagavam muito impostos. As cidades, gente, ainda existem, mas são cidades meio fantasmas. Quem mora nas cidades é tipo assim, um ferreiro que produz uma espada, que produz uma enxada, um artesão que produz uma roupa. Então, as cidades, porque lá na Baixa Idade Média, a gente vai ver que as cidades vão renascer. Mas as cidades, elas não desaparecem, então elas ficam ali abandonadas, o povo vai mais para o campo, porque lá na Baixa Idade Média pode ser que alguém tenha alguma dúvida. Ficou claro, Tamara, o que é o item 2, que é a produção de subsistência? Ok, vamos passar então. Origem do feudalismo. Eu falei que teve fusão de cultura. O feudalismo é basicamente quatro acordos que já aconteciam no campo, nas instituições romanas e no campo bárbaros, né? Que é a Sintela. O que é a Sintela? É a dependência entre servos e senhores. Então, os servos produzem para os senhores, então os senhores dependem do servo que eles produzem, e os servos dependem dos senhores, porque a terra é do senhor. A fixação na terra de origem, que é o colonato. Então, vamos supor que eu sou casada com o Mbappé, o jogador, este mesmo. Mbappé me nota. Enfim, eu sou casada com um moço que chama Mbappé. E aí, eu tenho mais 12 filhos e meu marido. O meu marido, ele tinha um cargo lá no governo do Império Romano, um cargo baixo. Aí ele foi demitido, ele era um escriba. Ele foi demitido, porque não existe mais império, a gente foi para um lugar. E encontrou um duque lá, o Duque Messi. Aí o Duque Messi deixou a gente ficar na terra dele, porque só esses nomes que vêm na minha cabeça. Senão eu vou falar nomes conhecidos, aí vai piorar a situação, porque isso é gravado. E aí o Duque Messi deixou eu ficar lá na terra deles. E aí eu não posso mais sair dessa terra. Essa terra eu fixei, porque eu fiz o quê? Um contrato. Entendeu? Isso que é o colonato. Eu dei a minha palavra que eu ia produzir para o Messi. O meu marido, o Mbappé, deu a palavra que ia produzir para o Messi. Então, por mais que você seria livre para trocar de feudo, em tese, porque pelo colonato você vai se fixar na terra de origem. E o meu filho, eu já tenho 10, mas vai nascer o 11º ali, ele tem que ficar naquela terra, porque a terra de origem dele é essa. Ficou entendido o que é o colonato? O que é a Sintela? Sim?
para eu passar para as instituições bárbaras? Ok. Além disso, a gente tem o benefício. O que era o benefício? Durante alguns reinos bárbaros, como o Império Romano era um império que dava muito medo, que sempre tinha guerra, né, porque ele estava tentando invadir, tinha os reinos bárbaros, por exemplo, o reino dos húngaros, eles davam terras quando os guerreiros ganhavam as guerras. Então, se o capitão deles ganhou uma guerra, eles davam para aquele capitão um pedaço de terra grande. Mas quando você não era guerreiro, você dava, você lutava pelo rei, o rei falava assim: ah, você não é guerreiro não, mas você lutou? Então eu vou te dar um pedaço de terra. Isso é chamado de comitatus. Esse comitatus que vira o que a gente chama de suzerania e vassalagem. Por quê? Porque é um juramento de fidelidade. Você me dá um pedaço de terra e eu juro te proteger em caso de guerra. Então, basicamente, o que é mais importante para gerar o feudalismo é o colonato e o comitatus. Ok? A sociedade e o poder no feudalismo. A sociedade é uma sociedade com pouca mobilidade social. A gente já viu que em história é muito difícil a gente falar que não tem mobilidade social, mas assim, é quase, é 0,00000,1. Tem nenhum caso de Silvio Santos. No topo está o clero, porque a igreja é a maior instituição. É a igreja que tem mais terra. A igreja, ela vai entrar na cabeça das pessoas de uma forma tão forte. Primeiro, o Império Romano ficou com muito medo da crescente entre os cristãos. Tornou ela religião oficial. E dela ter tornado religião oficial até o fim do Império, passou-se mais ou menos 150 anos, quase 200 anos, quase 2 séculos. Então, assim, ela já estava no poder há muito tempo. A gente vê tudo junto, mas ela já estava no poder há muito tempo. Então, ela já estava. E existia uma conversão muito grande, porque Jesus Cristo sofreu muito. Quando a vida das pessoas era muito sofridas. Então, quando elas liam, não, porque no feudalismo a taxa de analfabetismo vai ser muito grande, mas quando as pessoas escutavam aquela história, elas se viam naquela história. Então a igreja vai ficando muito forte, muito forte. A igreja vai. Só que com o poder, com a formação da Igreja Católica Romana, Igreja Católica Apostólica Romana, né? Com isso, com a institucionalização dela virar instituição, ela vai ter várias regras, vários dogmas. E aí, ela vai começar a falar que se você não segue esse dogma, você não está na ponte entre o homem e Deus. Que ponte é essa? A igreja. Então, ela vai entrar dentro da cabeça das pessoas. É algo que, assim, a gente não sabe, hoje em dia, a gente não sabe mensurar. Mas era proibido quase tudo. Por exemplo, se você nascesse canhoto, era uma prova que você não era um filho de Deus. Então, várias pessoas, quando a criança via que pegava as coisas com a mão esquerda, não com a mão direita, várias pessoas se treinavam a pegar com a mão direita e não aceitavam, porque aquilo estava tão na moral, tanto dentro da sua cabeça, não podia, por exemplo, a mulher não podia sentir prazer no ato sexual. Porque a mulher tinha que ser um espelho de Maria, o que Maria foi. E para os católicos, né, daquela época, para o clero, era impossível pensar Maria sentindo prazer. Isso é um pecado muito grande. Então, a mulher, quando ela sentia prazer, ela ia se confessar. Mas aí as pessoas perguntam assim, uai, mas o padre não sabia que ela sentiu prazer. Mas estava tanto dentro dela, a moral estava irrigada, a culpa estava tanto dentro dela, que ela ia. E ela contava. E ela dava chibatadas no corpo. Porque a igreja, ela estava na cabeça das pessoas, ela estava dentro da cabeça. E aí, esse poder da igreja, por isso que ele é imensurável. Ele está em todos os lugares. Em todos. Quando você olha para... Tem cruz em todos os lugares. Quando você olha para a cruz, você lembra que você é um pecador. E você lembra que você não vai encontrar Jesus. E isso te dá medo. Porque você já está sofrendo na terra. Imagina passar a eternidade toda sofrendo. Você não quer. Por isso que dentro dos servos, isso é tão grande, sabe? A obediência é tão grande. E por isso que quando vem a reforma protestante, a gente vai ver nas próximas aulas, alguém questiona, e quando alguém abre a porta para questionar, outras pessoas começam a questionar também. Esse é o perigo do questionamento. Porque um questionou,
e fez sentido o que ele falou, várias pessoas vão questionar. O poder espiritual do Papa é maior que o poder temporal do rei, né? Do rei, do duque, eu coloquei aqui rei, porque só para especificar, mas o maior poder do feudalismo é do Papa, o que o Papa fala é lei. Proibição do usura é lucro, por isso que o Viba, lá na aula de sociologia, falou que com a reforma protestante, o capitalismo. A gente não viu o Viba, não, né? Não deu tempo. Ó, deu um spoiler. O Viba vai falar que com a reforma protestante vai ser bom para os países que vão desenvolver o capitalismo, porque o protestantismo não condena usura, não condena o lucro, porque nessa época que a gente está tendo, quem está ditando é um filósofo que é maravilhoso, Santo Agostinho, que está no auge assim, das leituras da igreja, né? Santo Agostinho que está sendo seguido. E para Santo Agostinho, o tempo é de Deus. Se o tempo é de Deus, você não pode lucrar pelo tempo. Então, o seu dinheiro não pode crescer porque ele só está parado. Então, não pode ter lucro. Porque lucrar é lucrar em cima do tempo, e o tempo não é do homem, o tempo é de Deus. A economia é agrária, né? E o comércio é irrisório. A gente já falou sobre isso. Alguma dúvida sobre isso? A gente vai falar mais sobre a igreja, tá? Sobre o que era heresia. Não? Tranquilo? Irrisório é pouco. Irrisório é algo que você não tem que se preocupar. Que causa riso. Pode passar? Ok. As relações sociais. As relações sociais são de dois jeitos. Verticais, né? Vertical de cima para baixo, que aí é do nobre com os servos, e horizontais, que é de entre nobres. As verticais o campesinato está sujeito ao nobre e o clero. Porque a Igreja Católica é senhora feudal, ela tem muitas terras, então tem muitos servos que moram nas terras da Igreja Católica e que trabalham nessas terras. Os camponeses precisam trabalhar para prover a sua subsistência e elas precisam, né, também pagar impostos. Só que são muito imposto. É muito imposto, gente. Eu vou passar aqui para vocês verem. São impostos absurdos. Primeiro deles, não cai muito na prova o nome desse imposto. Quando cai uma morta. Já ouvi uma questão que a gente vai ver ali daqui a pouco. Cai a corvéia e a talha. Mas, assim, questões bem chatinhas. Normalmente você precisa saber que o servo tinha devia obrigação para tudo. E por isso, essas obrigações prendiam ele na terra. Por quê? Vamos supor que eu e meu marido, lá, de novo, a gente planta milho. Lá na terra. A gente tem dois tipos de terra no feudo. Eu esqueci de pôr uma imagem aqui do feudo para vocês, mas a gente tem terras comuns, né? E a gente que é o manso, que é onde todo mundo produz. A gente tem o manso senhorial, que você vai lá trabalhar para o senhor, porque ele te deu um pedaço de terra para você sobreviver, então você tem que ir lá pagar. E você tem o seu manso, que é o seu pedacinho de terra. A corvéia é um imposto que você trabalha nas terras do senhor. 2 vezes na semana. Então, vamos supor que segunda e quarta, eu e meu marido Mbappé, a gente trabalha nas terras do senhor lá. Então, a gente já não trabalha na nossa terra. Lá, nos outros 4 dias, 5 dias, semana tem 7 dias. Não, 6, né? Porque domingo eu não trabalho, domingo é dia do Senhor, a gente tem que respeitar. Mas aí, nos outros 4 dias, eu trabalho no Manso Servil. Só que quando eu trabalhei no Manso Servil, vamos supor que eu fiz 60, colhi 60 milhos. O Agüero não está nessa aula, então vamos fazer contas fáceis. Eu colhi 60 milhos. Desses 60 milhos, eu tenho que dar pelo menos 20 para o senhor. Então, eu já fiquei só com 40. Só que aí, que é o imposto da talha. Aí, eu ainda tenho que pagar mais 10 imposto 10 de milho de imposto para o senhor, porque o que eu usei, as ferramentas não são minhas. As ferramentas do feudo são todas do senhor. Então, a enxada que eu usei, o saco que eu guardei o milho, é tudo do senhor. Então, eu tenho que pagar a banalidade também. Então, mais o 20 eu dei pela talha, 10 eu dei por causa da banalidade. Eu fiquei só com 30. Aí tem o dízimo. Tudo que eu faço, 10%
você paga, sim, você trabalha por outro e ainda paga. 10% de tudo que eu produzo, dos 60%, eu tenho que dar para a igreja. Então, eu produzi, né? 60, 6 é da igreja. Só que 20 eu dei pela talha, 10 pela banalidade, 36. Era para fazer conta fácil. Eu tô com 24. Mas vamos supor que a minha vida tá muito difícil e morre alguém da minha família. Morreu. Um filho meu morreu. E ele era adulto. E ele trabalhava para o Senhor. Eu tenho que pagar. Porque se ele morreu, agora o Senhor tem um a menos. Um servo a menos. E aí eu tenho que pagar. Aí eu ainda tenho que pagar mais 6, porque alguém morreu. Então, eu estava com 24, eu fiquei com 18 milhos. 18 milhos para alimentar a minha família toda. Vai faltar milho. E sabe o que eu vou falar? Eu vou lá no Senhor, lá no Messi, e bater e falar assim: me empresta milho. Ele vai falar: empresto. Só que aí, na próxima colheita, eu tenho que pagar aqueles que eu peguei emprestado. E para eu sair da terra, e tipo assim, se eu sair da terra, além de manchar a minha palavra, eu teria que pagar tudo que eu devo. Tem como eu pagar tudo que eu devo? É impossível. Porque esses impostos são por colheita. Além de ter um imposto que não está aqui, mas são vários, ainda tem o tostão de Pedro, que era todo o manso feudal, né? As terras feudais, tinha uma capela onde o padre ia para batizar, para casar quem queria, e aí os servos tinham que dar, já que não tinha moeda, tinham que dar coisas da colheita para o senhor feudal vender, trocar, para manter aquela capela. Então, assim, a pessoa ficava com 10, 20% no máximo da produção dele, para alimentar uma família que era numerosa. E isso quando não tinha praga, e tirava toda uma vez. Eu estava no ensino fundamental e a minha professora estava dando isso. Aí o menino levantou a mão e falou: tia, que era ensino fundamental, tia, mas quando tinha praga, eles não cobravam imposto, não, né? Aí a minha professora falou assim: tá escrito aí que é pai feudal? Não tá escrito que é pai feudal. Tá escrito que é senhor feudal. Você paga imposto. Meu filho, se tem praga, não tem praga, é senhor feudal, não é pai feudal, não. Ele não tá nem aí para você. Você tem que pagar, com praga, sem praga. Ah, mas não tem para pagar. Você pega comigo, paga seus impostos. Eu te empresto para você me pagar. Aí, ó, Inglaterra fez isso com Portugal também. Inglaterra falou assim: pega aqui o dinheiro comigo para você me pagar. Aí você fica devendo 2 vezes, otário. Eu trouxe aqui uma obrigação que é só para ser chocante, que eu já tinha até comentado na aula de filosofia, o direito de pernada. Que a primeira, quando se casavam, lá, minha filha, né, Amora, olhou lá para um cara chamado Joãozinho e se apaixonaram. As nossas 2 famílias moram no mesmo feudo, eles vão casar. A primeira noite da Amora não é com o Joãozinho, é com o senhor feudal, é com o Messi. Ah, mas se ele engravidar? O filho é do senhor feudal. Foda, não pode falar palavrão. O filho é do Joãozinho. Pode nascer com a cara, não vai ter ratinho nenhum para fazer DNA, não. É problema do Joãozinho, o filho, entendeu? Então, assim, até isso, até a vida familiar era controlada pelos senhores feudais. Então, esses servos, eles não tinham mobilidade nenhuma, eles não tinham nem como sair desses feudos, porque ele estava sempre devendo. Tá bom? Tá ok? Isso vai melhorar um pouquinho na Baixa Idade Média. Rapaz, e o ratinho ia fazer uma festa, porque deve ter o tanto de filho que não nascia, que era, na verdade, do senhor feudal. Agora vamos para a relação horizontal, né, que é o laço de suzerania e vassalagem. É o compromisso. Vamos supor que o Duque Messi, ele tá com muita terra. E ele não tá dando conta de cuidar dessas terras. Aí tem um primo dele, que é Conde, Cristiano Ronaldo, Conde Cristiano Ronaldo. Ele fala assim: Cristiano, você é pior do que eu, né? Eu sou o melhor do mundo, mas você ainda é bom. Eu vou te dar um bocado de terra. Aí o Cristiano fala: ok, quero. Essas terras você vai ser o senhor feudal, eu não vou interferir, mas caso o Mondrick queira fazer guerra comigo, você vai entrar do meu lado. Aí o Cristiano vai falar: beleza. E aí, assim como o Messi é suzerano do Cristiano e o Cristiano é vassalo do Messi, o Messi pode ser vassalo de outro maior,
Pelé? E pode ser suzerano além do Cristiano, do Neymar? E assim por diante, entendeu? Vai ser a suzerania e a vassalagem é o compromisso de fidelidade entre os nobres, que implicava em direitos e obrigações recíprocas. Quem recebia a terra falava, eu vou te proteger, e em caso de guerra. Suzeranos, em caso também, vamos supor que teve uma praga na sua terra toda, eu não vou deixar sua família passar fome. A sua família. Os seus servos, problema deles. A sua família eu vou obrigar, eu não vou deixar passar fome. Se tiver que casar o meu filho e a sua filha, a gente vai dar preferência, entendeu? Os suzeranos são quem doa as terras e os vassalos que são quem recebe. Durante o feudalismo, isso é frase de prova. Eu não tirei da minha cabeça. Foi uma prova aberta, se eu não me engano, da Unicamp ou da USP. Explique. Durante o feudalismo, o rei era suzerano, mas não soberano. Soberano. É porque rima. Então a prova gostou. Por quê? Porque, peraí, Larissa, que eu vou falar a diferença da servidão para a escravidão. É parecido, mas não é a mesma coisa. Por que o rei é suzerano, mas não soberano? Não tem centralização política. Se não tem centralização política, o rei manda só no feudo dele. Ele não tem um país para mandar. Isso ficou claro? Então, o máximo que ele pode ser é alguém que doa a terra. Mas uma pessoa que manda em todas as terras ali do que seria um limite de um país, não. Isso ficou claro do suzerano e soberano? Ficou, gente? Sim? Vou repetir, Eduardo. O rei, ele é só mais um nobre no feudalismo, assim como o duque, assim como o conde, assim como o príncipe. Ele não pode, então ele pode ser suzerano, ele pode ser alguém que doa a terra. Mas ele não é soberano, ele não manda em todas as terras. Por exemplo, o limite a França era um país feudal. Tinha várias terras, vários mansos feudais, né, conjuntos de terras, dentro da França, mas não tinha um rei da França. O que seria o rei da França, ele tinha um pedaço só de terra, mas ele não mandava nas terras do duque. Então ele é suzerano, ele pode doar a terra, mas ele não é soberano, ele não manda num conjunto de terras que formaria um país, ele manda só no feudo dele. Ficou claro? Agora? Qualquer coisa vocês podem parar, tá, gente? Por que o servo não é escravo? Porque em tese, ele escolheu estar ali, né? Em tese, ele escolheu estar ali, o escravo nunca escolhe estar ali, ele foi obrigado, seja por dívida ou porque ele perdeu na antiguidade, seja por dívida ou porque ele é prisioneiro de guerra, na modernidade, por causa de raça, né? Os africanos vão ser escravizados. Então, em tese, ele escolheu, ele foi para aí, e em tese também ele pode sair. Se ele conseguir cumprir com todas as obrigações, ele pode sair. Ok? Essa é a diferença do servo para escravo. Por isso que a gente não pode falar que no feudalismo tinha escravidão, no feudalismo tinha servidão, tá? Se cai lá que no feudalismo tem escravismo, tá errado. Observação durante o feudalismo, onde um pedaço de onde é a Alemanha, a gente vai ter um império forte, que é o Império Sacro Império Romano-Germânico. Ele é importante? Não agora. Na verdade, agora a gente vai ter um conflito com ele, Igreja Católica entre ele, mas ele vai ser importante porque um louco chamado Hitler vai usar isso, vai falar que o primeiro Reich foi com Otto I, quando Otto I, aí sim, Otto I foi soberano, ele conseguiu unificar e formar um país durante o feudalismo. Esse país dura um tempo até bom, mas depois ele se desfaz também, tá? E aí, tanto é que a Alemanha, ela só vai se formar na Idade Contemporânea, quando a Alemanha se forma lá com Otto II Bismarck, né, Otto von Bismarck, Primeira Guerra Mundial. Tá, ok, gente? Podemos passar? Ótimo. Agora a gente vai falar sobre a igreja. O homem, essa é uma frase de algum membro da igreja medieval. O homem precisa se ligar a Deus e só há uma ligação possível, a Santa Igreja. Então, a igreja medieval, a senhora feudal da Europa. A igreja no medievo, a igreja é a instituição mais importante do medievo. A partir do Império Romano, com o édito que a gente viu lá,
na aula passada, do Édio de Tessalônica, a igreja vai se aproximar do Estado e vai ocorrendo pouco a pouco uma conversão dos povos bárbaros. Como eu falei, né? Você escuta a história de Cristo e você fala, Cristo sofreu como eu. E você se comove e você se converte. Então, o cristianismo, você lembra lá que eu falei que lá na Grécia, as cidades-estados era um país, né? A Grécia não era um país que unia aquele povo todo, era cultura. O que une todos aqui na Europa Ocidental, é o cristianismo. Ele vai fornecer a identidade, a unidade da Europa Ocidental, porque também não tem centralização política. É a igreja que vai. Eita, a gagueira vê. A igreja no medievo você olha para ela, você fala, eu sou cristão, eu sou europeu. Por isso que quando o europeu, mesmo depois da reforma protestante, chega na África, olha para aquele povo e eles vão falar assim, nem cristão eles são. A gente pode escravizar. O clero da igreja no medievo é dividido em clero regular, que é o clero importante, vamos dizer assim, a família do nobre. Normalmente, quando se tinham filhos, né? Os nobres, se tinham filhos, eles faziam assim: o primeiro filho, homem, ia ser dono do feudo, o segundo filho, homem, ia para o clero. Querendo ou não. Não quero. Você vai. Então, normalmente, se sua família fosse muito poderosa, você ia para esses mosteiros. Os mosteiros foram importantes na Idade Média, por quê? Porque é lá que formavam as grandes bibliotecas. Tinha os mosteiros copistas. Eram as pessoas que copiavam as grandes obras de Platão, da Biblioteca de Alexandria, eles copiavam. Por isso que hoje em dia a gente não usa muito mais a Idade das Trevas, tá? Porque quem chamou de Idade das Trevas foram os renascentistas, porque eles falaram assim, o que aconteceu na Idade Média foi as trevas. Mas foi com um olhar muito, tipo assim, a gente é superior, a gente que está aqui agora é superior, mas tinha produção de conhecimento, só que essa produção de conhecimento é restrita. Fica lá nos mosteiros, com esses papas, esses padres, esses bispos copistas. O secular é o que cuida que conversa, né, com o homem, assim. Então, eles são a Siri, de vez em quando, fala comigo, eu não sei porquê. Eles são que conversam. Lá é onde você vai fazer confissão, é o bispo que chefia a paróquia, esse é o secular. E, normalmente, quando você é do clero secular, a sua família não era muito importante na Europa, não, tá? A influência da católica no cotidiano, a gente vai acreditar teocentrismo, né? O Deus é o centro de tudo, Deus é o centro da sua vida, você tem que acordar e dormir pensando em Deus. A gente vai ter uma nova visão sobre a vida e a morte. A morte não vai ser temida, tá? A morte vai ser, como hoje em dia, muita gente teme a morte, né? Nessa época, não. Nessa época, a morte seria um alívio. Você encontraria o reino de Deus. Você que sofreu tanto na terra, agora você teria um alívio, uma paz. Condenação da usura, que eu já falei, mas só para repetir aqui, a noção do tempo natural, né? Você tem que... o tempo é de Deus, então quando o sol se nasce, você se levanta, quando o sol se deita, você dorme, porque você tem que respeitar o tempo natural, o tempo das coisas. E aí vem o capitalismo. E aí você trabalha numa fábrica 19 horas, porque agora a noção de tempo não é mais natural, é inventada. Entende? Você tem luz elétrica. E olha aí, que mudança na cabeça do homem. Por isso que essa sociologia tem que surgir, porque esse homem, ele tá assim, meu Deus, o que está acontecendo? Os desafios, né? Porque para se manter no poder é gostoso, mas nem sempre é fácil. Já se diria Carol Conká, que foi desafiada a se manter como rainha do pop, né? Entrou no BBB como rainha do pop, saiu como uma mera pessoa. Aconteceu isso com a Igreja Católica também. Entrou no medievo como a dona do império, acabou o medievo, gente, saiu como uma mera religião. Foi triste. Ainda é poderosa, mas não tão quanto era uma Beyoncé. Hoje, agora, é no máximo uma Taylor Swift. Vamos dizer aqui. Com todo respeito à igreja, que inclusive sou católica. Enfim, depois dessas besteiras que eu falo na aula, os desafios para a manutenção da igreja é uma nova mulher, uma nova religião. Conselho de Trento, juro que quando eu for dar Conselho de Trento, eu vou pôr a foto da Carol Conká e a igreja falando uma nova instituição. Heresias. Heresias
né, tudo que vai ser considerado heresia é aquilo que vai ser contrário aos dogmas católicos. Vai ter gente, eu coloquei um quadro das principais heresias, vai ter gente, pequenos grupos, que vão começar a fazer barulho, que vão falar assim, os arianos, por exemplo, por isso que esse é um signo odiado. Mas mentira, vai ter um grupo de arianos que vai falar que Deus não tinha uma parte divina, Deus era só um homem. Ele era um semideus, sabe como Hércules, lá na Inglaterra? Então, era mais ou menos isso. E ele não era o Deus mesmo, próprio dito. E aí a Igreja Católica vai perseguir essas pessoas. Mas vai ter os judeus também, porque judeus é considerado herege, porque ele matou Jesus, né? O povo de Deus matou Jesus. Então, assim, se você nasceu judeu, você é herege. Os judeus ofereciam nas tabernas eram tipo bar da Idade Média, porque, assim, tinha bar. Né? E por mais controle moral que aquilo estava na sua cabeça, de vez em quando você falava assim, meu Deus, a consciência dava um escapado você ir num bar. E nesses bares ofereciam carne de porco. Por quê? Porque judeu não come porco. Então, se eles viam pessoas não comendo porco, o próprio cara da taberna te denunciava para o papa daquela região. E aí, para o papa, para o padre daquela região. E aí você podia ir para a Santa Inquisição. A gente vai ter também, além das heresias, né, que são isso, mais grupos, a gente tem a própria dificuldade do ser humano ficar em dúvida, né? O ser humano é uma pessoa dúbia. Então, por mais que às vezes ele quer andar na linha, de vez em quando vem uma vozinha e fala assim, mas por que você não faz? Né? O que a igreja vai chamar de ideias corretas, ideias demoníacas. Por mais que o ser humano tente o tempo todo se manter correto, vai vir ideias assim, mas e aí, se você fizer e não dá nada? De novo, a briga entre o poder temporal e o poder papal vai ter uma briga maior, que a gente vai chamar de questão das investiduras, lá no Império Sacro, no Sacro Império Romano, germânico, vai ter depois do Otto, vai ter vários reis, e aí chegar um rei, que é o rei Henrique IV. Ele vai falar assim, eu não quero saber da Igreja Católica nomeando os bispos aqui, não. Os bispos do meu império, eu nomeio. A Igreja Católica fala o quê? Quem era o padre, o papa nessa época, o santo padre da igreja era o Gregório VII, ele vai falar, eu que vou falar, eu que falo, meu filho, você não sabe que o poder maior é meu? Então você tem que aceitar. E aí os dois vão começar a brigar, o Henrique vai se manter na postura dele, ele vai falar assim, não, quem vai manter sou eu. Aí Gregório vai excomungar o Henrique da igreja e vai falar com ele que ele não pode, o poder dele não é válido. Eles vão se resolver anos depois, porque o Gregório vai morrer, o Henrique também vai morrer. Eles vão se resolver com um tratado que nunca caiu em prova, nunca vi, mas o nome do tratado é Concordata de Worms. Deixa eu ver o que é a pergunta. Nessa época, a igreja condenava não, a igreja condenava, ela mandava para um negócio muito legal chamado Santa Inquisição. Aí você morria de uma morte, de uns castigos que eu vou mostrar aqui, que era, assim, American War Stories, fica bem... a igreja pediu perdão, né? O Papa Francisco pediu perdão, o João Paulo II pediu perdão por essas coisas, porque eram castigos bem, bem pesados. As principais heresias, só pus aí para vocês verem, o arianismo, falava que Deus era um semideu, o modalismo, eles vão falar que não é impossível ter 3 pessoas divinas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, era uma pessoa só. O maniqueísmo, ele vai falar que tem homem, tem um Deus bom e um Deus ruim, e o homem, ele precisa, inclusive, ter contato com esse Deus ruim para se libertar. Então, ele tem que ter, inclusive, o prazer sexual para ser liberto. E a Igreja Católica estava horrorizada. Quando se você fosse acusado, mas eu não era. Vamos supor que eu briguei com a minha vizinha. Aí a minha vizinha vai lá no padre e fala assim, aqui, sabe Maria Cláudia? Ela é maniqueísta. Você não é? Eu não era, não. Nem sabia o que era isso. Eu ia morrer, tá? Era assim que funcionava. Pequenas denúncias já davam isso. O monarquismo, tinha gente que acreditava, né, que não era a igreja que devia governar, mas sim um rei. Então, tudo isso era considerado heresia. O Papa que a gente vê, um Papa só, tivemos vários importantes, mas é o Gregório, o da questão da investidura, porque ele foi quem fez o celibato. Ele falou, não, a gente tem que separar aqui
quem é da igreja e os servos, e as pessoas comuns. Então, ele vai, lá no século XI, ele vai falar que os membros, o padre, o bispo, os arquebispos, não devem se casar, eles têm que se manter em celibato. Quando a Igreja Católica começou, isso não era regra, né? Porque um homem, quando ele tem uma mulher, ele se preocupa em prover a família. Então, como é que o Papa, o padre, o Papa, o bispo vai prover a igreja se ele tem que prover a família? Essa é a lógica do celibato. O reconhecimento de ordens, a São Francisco, os franciscanos, são os beneditos que seguem São Bento, os dominicanos que seguem São Domingos. Essas pessoas, durante a Idade Média, são pessoas que vão participar. São Francisco vai doar tudo para os pobres e vai viver, né, para ajudar os carentes. No começo, a Igreja Católica vai perseguir os franciscanos, mas as pessoas vão ver muito de Francisco de Assis e Jesus, né? A história deles vai ser bem parecida, então a igreja incorpora a ordem. Então, São Francisco viram a ordem franciscana. Aí a gente tem também São Bento, que foi, se eu não me engano, um bispo da igreja, alguém assim, que era muito rigoroso, e aí as pessoas também começam a seguir essas pessoas, esses santos, e aí a gente forma a ordem beneditina. São dominicanos, então ele que vai reconhecer essas ordens. Depois vai ter uma ordem também que a gente vai conhecer muito aqui no Brasil, depois na Contra-Reforma, que é os jesuítas. Aí eles vão vir aqui para o Brasil, mas isso é na Contra-Reforma. A infabilidade papal, né, é o Papa que manda nos assuntos de moral e fé. Né? Isso já era costume, mas o Gregório pôs na lei, a sua moral e fé, você deve explicações ao Papa, não ao rei. O combate à simonia, o que é a simonia? Venda de cargo. Então, você não, antes, eu sou aqui, o senhor mestre lá, ele tem 2 filhos, o primeiro vai assumir o feudo, o segundo que vai ser bispo. Só que para ser bispo tem que estudar. Aí ele fala, meu filho não gosta muito de estudar, não, dá uma vaguinha aí para ele. Aí, um bispo acima dele vendia. A partir de Gregório, isso vai ser mais fiscalizado. Ainda vai ter, mas essa simonia, essa venda de cargos vai ser proibida, né? Exclusividade do Papa para nomear os bispos, entre outros. Por isso que a questão das investiduras, ou querela da investidura, querela é conflito em história, tá? Pode parecer com esse nome. E o Papa tem poder de excomungar o imperador. Adivinha quando foi esse poder? Depois lá, que Henrique IV falou com ele, amor, quem manda no meu império sou ele. Ele falou, tá pensando que é quem? Quem manda aqui sou eu. Ó, respeita a mamacita. Na verdade, ele falou, respeita o papacito. Foi assim. Aí a Carol só pegou o bordão dele. Nessa época, os livros da igreja, alguns livros foram queimados pela igreja, tá? Nessa época aqui, ó, que é a Santa Inquisição. Tribunal da Santa Inquisição. A Igreja Católica, para perseguir os hereges, ela fundou o Tribunal da Santa Inquisição, que o objetivo era buscar o arrependimento daqueles considerados hereges. Isso é o que ela falava, mas na verdade ela queria que você tivesse exemplo, falar assim, real, você quer ir contra mim? Olha o que acontece com os hereges. A gente coloca ele numa roda, esticado o corpo, e vai rodando. Ou senão a gente amarra o corpo das pessoas em 2 e coloca óleo quente para o corpo ir sendo corroendo para corroer os pecados. Ela fala que é para buscar o arrependimento. Mas o perdão a igreja dava pouquíssimos perdões. Então, na verdade, era mais para gerar o medo. O Tribunal da Santa Inquisição vai funcionar aqui no Brasil, porque Portugal continua um reino muito católico, né? Mesmo depois do medievo, Portugal ainda continua com o catolicismo bem forte, e o Tribunal da Santa Inquisição vem para o Brasil, e o Brasil, tudo funciona muito bem, vira uma bagunça, porque é vizinho sempre se denunciando, é amante denunciando esposa, é esposa denunciando a amante, aí o tribunal aqui vai dar uma bagunçada. Os tribunais tinham a seguinte característica, eram instituições com objetivo específico, né? Então, o objetivo específico era combater a heresia. Ah, roubou galinha. Não. Aqui a gente combate os hereges, os pecadores. Estavam autorizados. Então, eu abri aqui um tribunal de Santa Inquisição para fiscalizar a família do Mbappé. Quem que assinou? Ou o Papa ou o Bispo daquela região. E quem que ia julgar? Os religiosos ou os teólogos. É nessa época que eles queimaram mulher, é nessa época que eles queimaram vários livros que iam contra a Igreja Católica. Certinho, gente. A gente acaba aqui.
Coloquei esse mapa aqui, o próximo slide é o meu número. E eu descobri que não pode colocar o número assim da gente no YouTube. Mas se é para alguém tiver dúvida, meu número é meu e-mail. Certinho? Podemos passar para a aula de filosofia? Sócrates e os sofistas? Voltar lá na Grécia? Parar de gravar. Porque semana passada não deu certo, não.